Você sente que existe um lado seu que você não gosta muito dele, mas que ele é ativado em certos momentos? Eu me chamo Ana, eu sou psicóloga, e isso pode ser o que a gente chama de modos na teoria dos esquemas. Modos nada mais são do que maneiras emocionais, estados emocionais da gente responder a certas situações, provavelmente quando você se sente vulnerável. Nesse vídeo aqui eu vou discorrer sobre os 5 modos que existem e aí eu quero que você reflita por aí se você se identifica com algum deles e se ele não está precisando ser olhado e cuidado. O primeiro modo é o que a gente chama de criança vulnerável, criança ferida, criança abandonada, que é como você se sentisse exatamente como a sua criança. Então pensa aí quando você era criança que você precisava de apoio, de atenção, de cuidado, de uma certa previsibilidade, seus pais eram imprevisíveis. Então é aquela vulnerabilidade, é aquele estado emocional de que você talvez precisasse de algo dos outros, de um adulto, enfim. E aí, quando você ativa esse modo, pode ser quando você está precisando de uma certa atenção, de uma certa compreensão, das pessoas te ouvirem, se sentir acolhida, e você sente que você não está tendo isso. O segundo modo é o que a gente chama de criança zangada, criança raivosa, criança impulsiva, que é quando a criança sente que essas necessidades que eu falei não foram atendidas e ela responde com raiva, ela responde com impulsividade. E aqui muitos pais lidam com as crianças de forma punitiva, como se elas não devessem sentir aquilo, como se elas sentirem aquilo fosse errado. Então, às vezes é quando você está, por exemplo, conversando com seu namorado e você conta que você não gosta da fulaninha e ele vai e te repreende e você fica com raiva dele. E você começa a falar um monte pra ele, você começa a levantar todas as coisas que você estava guardando de chateação e começa a jogar na cara dele. É como você responde a quando você tem uma vulnerabilidade e essa vulnerabilidade não é atendida ou essa necessidade que você tem não é atendida. O terceiro modo é exatamente a resposta à nossa raiva, a resposta à nossa impulsividade. Como quando você era criança, que você sentia essas coisas, você era punida, você acaba desenvolvendo um modo pai e mãe punitivo, ou pai e mãe crítico. Então, na hora que você tá ali conversando com alguém, que você fica, sei lá, entediada da pessoa com quem está conversando, vem uma voz assim falando: nossa, como você é má, a pessoa tá se abrindo com você e você tá entediada. Então, é um estado que a gente vai se punindo por sentir o que a gente sente, que a gente vai se julgando, a gente vai se tornando muito crítico com a gente mesmo. O quarto modo é o modo protetor desligado. Que esse daqui muita gente tem, muita gente vive, que é quando você não consegue lidar muito bem com a sua criança vulnerável, ou com a sua criança zangada, ou com o seu adulto, né, o seu pai, sua mãe, punitivo, e você simplesmente desliga, né? Então você tenta não pensar, né? Tem gente que tem essa habilidade de desligar as emoções, desligar de modo entre aspas, tá? A pessoa ela fica mais ali anestesiada, mais uma sensação de vazio. Então a pessoa ela tenta não sentir as coisas, né? Ela se ocupa muito com outras coisas, ela vai tentando fugir de si e das emoções. E esse modo protetor, como o nome já diz, tem a função de te proteger, né? É difícil a gente ficar sentindo raiva, emoções muito intensas o tempo inteiro. É muito difícil a gente se sentir vulnerável o tempo inteiro. É muito difícil a gente ficar se punindo. Então a gente ativa esse modo para tentar não sentir. Ele parece ótimo, mas ele traz muitos prejuízos, porque às vezes as emoções elas estão sinalizando alguma coisa que são importantes pra gente. Então a gente precisa aprender a ouvir e manejar as nossas emoções, a regular as nossas emoções. Mas como muitos de nós não tivemos adultos que ensinaram isso pra gente, ensinaram você a lidar com a frustração, a tentar de novo apesar do erro, a gente acaba, na possibilidade de não saber lidar com isso, a gente acaba se desligando disso. E aí existe o quinto modo, que é o modo que a gente, na terapia, vai convidar o paciente e vai tentar ensinar o paciente a se aproximar, que é o modo adulto saudável. O adulto saudável tem necessidades? Tem. Esse adulto saudável é vulnerável? Também. O adulto saudável sente raiva, sente emoções desconfortáveis? Sente. Ele, por vezes, vai para um lado mais crítico, mais punitivo? Também. Tem vezes que ele tenta fugir do que ele sente? Também. Só que ele tem a habilidade, o cuidado, a atenção, a sensibilidade de cuidar de todos esses modos. Então, quando ele se sente vulnerável, ele sabe usar a vulnerabilidade dele como uma potência, como uma forma de se aproximar dos outros, de pedir ajuda, de sinalizar que tá difícil. Ele não vai para uma evitação, ele não vai para a criança impulsiva que pune o outro, né, para a criança raivosa que desconta toda a raiva na outra pessoa. Da mesma forma, ele sabe manejar a própria raiva, né, como o pai e uma mãe que senta ali na frente da criança e fala: eu sei que você tá com muita raiva, mas não dá para bater nas pessoas porque você tá com raiva, não dá para xingar o chefe porque você tá com
com raiva. Então, ele vai tendo a habilidade de acolher esse lado raivoso dele, esse lado zangado dele. Ele também sabe responder a esses pensamentos disfuncionais que dizem pra ele que ele não presta, que ele é um inútil, que ele é um fracassado. Então, não é como se a gente não fosse ativar esses modos, mas que a gente, ao ativar esses modos, a gente vai saber trazer o adulto saudável pra cena para dialogar com esses outros modos, percebe? É como se a gente fosse distanciando dos nossos esquemas, é como se a gente fosse se distanciando dessas vozes que dizem coisas pra gente, e a gente vai se convidando para um lado adulto, né? Para um lado saudável, para um lado resolutivo, para um lado acolhedor, para um lado atencioso, para um lado vulnerável, né? Para um lado mais humano, mas também que não se deixa se perder nesse processo. Então é isso, se você se identificou, a terapia dos esquemas vai trabalhar muito no desenvolvimento desse adulto saudável e também a entender os próprios esquemas, né? Porque aqui eu falei sobre modos, mas também tem os esquemas por trás desses modos, né? É uma questão bem complexa, nossa saúde mental, nosso funcionamento, ele não é uma coisa simplista, né? Então, tem toda uma base por trás, então se precisar, busque ajuda para cuidar disso e desenvolver o seu adulto saudável.